Conversar sobre política porque ontem aquele menino barbudo Luiz Inácio, que havia grande comoção e grande expectativa para que ele levasse essa eleição no primeiro turno, mas que grande expectativa, não pelos bolsonaristas, obviamente, mas pelos esquerdistas, pelos socialistas, pelos trotskistas, enfim, essa galera toda, mas esse que não deu. Bateu quase que na trave. Não bateu na trave, não. Quem bateu na trave foi Gero, mas Luiz Inácio não bateu. Então a gente vai começar pelo começo, como é de praxe, de costume. Lula e Bolsonaro num segundo turno. Lula colocou 5 milhões de votos de frente. Um segundo turno, onde hoje a gente já teve novidades, porque... Pois é, Ratinho, teve novidades sim, porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, já declarou apoio a esse menino Bolsonaro e agora o PT corre atrás de Ciro Gomes e de Dona Simone Tebet. E aí, o que é que você achou de tudo ou de nada, Franciel Cruz? Então, falando sério agora, primeira coisa a se destacar, deixa eu só fazer uma pequena correção, foram mais de 6 milhões de votos. Por mais de 6 de frente, não foi? Foi 5 pontos percentuais de frente, o que representou quase mais de 6. 6 milhões e cento e pouco. O que é um número absolutamente fantástico. Se você pensar que durante esse último período que a gente pega agora, o governo aumentou na Rede Globo mais de 70% de propaganda no primeiro semestre. A Rede Globo deixou de ser Globo Lixo para ser Globo Luxo. Se você pensar que foi rasgada a lei eleitoral para que se aprovasse um aumento do auxílio. Se você pensar no maldito orçamento secreto que fez miséria, inclusive aqui na Bahia, não vou fazer denúncia, mas vou dizer só assim, uma palavrinha mágica, Codevasf. Depois a gente conversa sobre isso mais adiante. Se você pensar que houve uma intervenção na política de preço da Petrobras, para que tivesse valores artificialmente construídos. Então, se você pensa tudo isso, além de tudo, da máquina, de setores da mídia, né, como a Jovem Clã e igrejas neopentecostais trabalhando. Então, se você trabalha toda essa situação e pensa que há 4 anos o desafiante estava na cadeia e que agora, diante de todo esse quadro, ele se coloca contra a máquina e tem mais de 6 milhões de votos de frente, isso é que tem que ser pensado como um grande dado dessa eleição. É óbvio que as expectativas elas se frustram a partir do momento do que se espera, né? Esperava-se e tal, e não se confirmou, porque pela primeira vez desde que eu me recordo de eleições presidenciais, houve uma diferença muito grande entre o que a pesquisa aponta e o que aparece em pesquisas presidenciais. No Estado, a gente sabe, nos estados, que sempre ocorre discrepância. O que as pesquisas têm errado na Bahia, então? Não, a Bahia é bicampeã baiana disso. Mas só para encerrar, Matheus, essa questão da expectativa e das histórias é a seguinte. Veja bem, um dado a ser relatado é que as pesquisas durante todo esse período, elas indicaram, por exemplo, 2 coisas. Lula na frente, o Milico em segundo, Ciro em terceiro e Tebet subindo. Então, porque pesquisa, ela não é só retrato. Ela é retrato e tendência. Então, quando chega na véspera da eleição, elas indicam Lula em primeiro, o Milico em segundo, Tebet passando Ciro, né? E o resto ali naquela casa de 1%, que nem sempre se confirma porque são votos que é 0,6, enfim, não é essa a questão. Então, em tese, não houve erro. Erro houve, má fé, tipo de coisa da Brasmarket, da vida, que aí apontou o Milico com 13 pontos de frente. E aí não bate com nada com a realidade. Então, quando os bolsonaristas começam a dizer é preciso uma CPI da pesquisa, porque hoje eles começaram com essa que eu chamo de caosfonia. O que é a caosfonia? É o caos
na cacofonia e vice-versa, a cacofonia no caos. Porque os caras começam, a CPI da pesquisa, a pesquisa errou. Não, amiga, a pesquisa que errou foi a sua, que disse que o presidente atual ia ter 60% dos votos. E ele não teve nada disso. Que disse que ele ia ter 13% a mais do que Lula. 43 a 30, não teve. As outras pesquisas, elas erraram um pouco além da margem de erro, e aí a gente pode discutir isso. Quais são os fatores que levaram a isso? Que hoje foi o grande debate nacional, é isso. Mas no geral, por exemplo, você pega o Datafolha. O Datafolha deu 50 para Lula. Ele teve 48 e caquerada. Ou seja, a margem de erro é de 2, está dentro da margem de erro. Está dentro da margem de erro. Porque a margem de erro é de 2. Se você pega Ciro e Tebet, a mesma coisa. Está dentro da margem de erro. Onde é que vem esses votos? E por que deu essa diferença de 6, 7 pontos para mais do infame? É isso que a gente pode discutir a partir de agora, enquanto eu molho a garganta aqui com um pouco de água por recomendação médica. Viu, doutora? Encerrei, tá bom? Aquele negócio de ficar bebendo desbragadamente. Agora mudei. De hoje em diante, mudei meu comportamento. Agora só na aguinha.